Estão-me a ouvir bem? O som. Estamos a ouvir bem e estamos em direto. Já começou. Antes de mais, boa tarde a todos ao Jorge Fontes e a todos os que nos estão a ouvir aqui do outro lado da tela do computador. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostava só de dar as boas-vindas a esta que é a segunda conversa sobre o Mar dos Açores no âmbito do programa Entre Mares 2020. Queria também dizer que é com muito gosto e com muito prazer que o OMA associa mais uma vez, à semelhança dos anos anteriores, claro, em contextos diferentes, em formatos diferentes, mas é com muito gosto que nós nos associamos mais uma vez a esta campanha. E sem mais delongas, hoje o nosso convidado é o Jorge Fontes. Para quem não o conhece, o Jorge é biólogo marinho, é açoriano, nascido no Faial. Tem um vasto conhecimento, background científico e interesses muito variados, digamos assim, que vão desde a ecologia, e gestão e conservação dos ecossistemas costeiros, à ecologia e comportamento da megafauna marinha, do oceano aberto e do mar profundo. Para além disto, vou ser muito breve, o Jorge tem também uma sólida experiência na área da tecnologia marinha aplicada, nomeadamente em robótica marinha, e também no desenvolvimento de soluções inovadoras, digamos assim, e não invasivas para o rastreamento, para a marcação, o seguimento de grandes animais marinhos. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigada por estares aqui connosco. Posto isto, e porque nós todos os dias temos uma pergunta, e para isso é que temos cá os convidados, a pergunta de hoje que eu te coloco, e que espero que já tenhas preparado para responder, é simples, uma pergunta pequenina, e que o que nós gostaríamos de saber hoje, que tu nos explicasses, ou que tentasses explicar, é o que procuram os grandes pelágicos no Mar dos Açores. Ok. Bom, obrigado e boa tarde a todos que nos estão a acompanhar. Essa pergunta, de facto, se eu soubesse a resposta a essa pergunta, significava que das duas uma, ou ficava desempregado amanhã, ou tinha que procurar outro tema para concentrar a minha atenção, para realizar a minha investigação. Eu penso que, apesar de haver muita gente, e muita gente mais competente que eu e mais inteligente que eu a trabalhar nesta pergunta, e eu dou o meu modesto contributo também, penso que vamos ter que trabalhar durante muito tempo até conseguir responder a esta pergunta como um todo. O que é que nós fazemos no dia-a-dia? Nós o que fazemos é procurar identificar as peças deste puzzle que é gigantesco e vamos montando aos poucos este puzzle. É claro que nós hoje em dia já sabemos muito mais do que sabíamos há 10 ou há 20 anos atrás, obviamente, mas continua a faltar muitas peças do puzzle, não é? E quanto mais vamos descobrindo e quanto mais vamos desvendando, mais nos apercebemos que o puzzle afinal é um bocadinho maior. Afinal já não são 500 peças, já são 1000 peças e se calhar depois da manhã já estamos a pensar que temos aqui um desafio ainda maior com muito mais peças. E desde logo, para já ninguém consegue, nem eu, nem ninguém, dominar um tema tão vasto. Não só porque estamos a falar de uma diversidade muito grande de animais, com ecologias contrastantes, completamente diferentes. A megafauna marinha podemos considerar uma quantidade diferente de organismos, desde, obviamente, se calhar toda a gente, a primeira coisa que lhes vem à cabeça, imagino eu, que sejam as baleias, os golfinhos, que é natural, mas a megafauna marinha é muito mais que isto. As tartarugas também são megafauna marinha, as aves marinhas também, os tubarões, as mantas, as raias, etc. Portanto, é uma diversidade muito grande. E eu procuro fazer o meu papel e o meu esforço concentra-se sobretudo no estudo dos tubarões e das raias, sobretudo aqueles mais pelágicos, mas não só, ou seja, pelágicos que se movimentam mais na coluna d'água,
mas também há megafauna marinha do oceano profundo, não é? Por exemplo, nós trabalhamos também com uma espécie que é muito importante no oceano profundo, que é o albafar, que é o chamado six gill em inglês, que basicamente é um tubarão, é um predador de topo, que seria mais ou menos equivalente, ou é mais ou menos equivalente a um tubarão branco, só que do mar profundo. Alimenta-se de outros tubarões, e portanto é o rei, digamos assim, do mar profundo. Mas como digo, eu não vou aqui falar nem de baleias, nem de tartarugas, nem de aves marinhas, porque não são da minha especialidade, embora façam parte do puzzle, do tal grande puzzle que eu falei no início. E além desse puzzle dos animais muito grandes, há peças muito pequeninas que vêm complicar ainda mais este puzzle, é que há peças muito pequeninas que influenciam a resposta, ou que vão também contribuir para a resposta a esta grande pergunta. Bem, por exemplo, nós sabemos que o conhecimento clássico, por exemplo, sobre os tubarões-baleia, jamandas, etc., que são animais filtradores, ou seja, sendo animais filtradores, alimentam-se de coisas pequenas, de plâncton, de ovos, de peixe, de pequenos animais, etc. Na verdade, aquilo que, por exemplo, fruto da nossa investigação, aquilo que nós estamos a perceber agora, é que na realidade não é bem assim, não é exatamente assim. A verdade é que estes animais parecem ter uma dieta muito mais diversificada e, portanto, aquilo que os faz procurar o Mar dos Açores e outros mares, mas o Mar dos Açores em particular, provavelmente, e no caso e é transversal a muitos animais, tem a ver com a ecologia trófica, ou seja, encontrar alimento. A generalidade daquilo que os animais selvagens fazem, podemos, no fundo, classificar em três grandes motivações. Uma é comer, portanto, é alimentar-se, é arranjar, é procurar combustível para manter os processos vitais, do metabolismo, da deslocação, da reprodução, etc. Outra é reproduzir, ou seja, passar os seus genes às gerações seguintes. E outra, no fundo, é manter-se livre de fugir aos predadores, não é? Manter-se longe das ameaças, ou seja, preservar a sua vida precisamente para chegarem ao ponto em que vão poder reproduzir, em que vão ser maduros e poder reproduzir e passar os genes à sua descendência e perpetuar essa herança genética. E, portanto, normalmente os animais têm uma ecologia espacial complexa, estes em particular, os grandes pelágicos, para já porque se movimentam num ambiente incrivelmente diverso e extenso. Extenso não só horizontalmente, ou seja, estes animais fazem migrações de milhares de quilómetros, literalmente, com muita frequência, desde as baleias, os nossos colegas que trabalham também na ecologia espacial, ou seja, que fazem o seguimento de baleias, são marcadas aqui, e colegas pelo mundo fora que marcam baleias noutros sítios verificam isso. Nós verificamos também que isso acontece e agora um trabalho muito recente, cujos resultados estão agora a chegar-nos, de uma expedição que nós fizemos no final de 2019, em setembro, a Santa Maria, onde houve este ano uma agregação muito grande de tubarões-baleia e que se estendeu até dezembro, que também é algo absolutamente inédito, que nós nunca tínhamos registado nada assim. Este ano foi mesmo surpreendente o facto de, no dia 6 ou 7 de dezembro, se não estou em erro, foi o último dia em que houve um registro de um avistamento de tubarão-baleia ao redor de Santa Maria, que é algo absolutamente inédito. E, portanto, isto tem a ver com o ecossistema e as condições que o ecossistema pode ou não proporcionar para que estes animais se mantenham por cá. E, na verdade, esses animais utilizam os Açores e mantêm-se nos Açores enquanto as condições forem favoráveis, quer seja por nível, porque a temperatura da água, por exemplo, é adequada à sua fisiologia, porque encontram eventualmente parceiros para se reproduzirem, por aí fora. No caso do tubarão-baleia, e a Carla penso que vai passar aqui algumas imagens que nós recolhemos dessa expedição. Nós e o Nuno Sá, também conhecido, penso que é conhecido de quase todos, se não de todos, e que nós, por exemplo, verificámos é que estes animais, apesar de
terem uma afinidade tropical, ou seja, normalmente só se encontram em água quente, em zonas tropicais e subtropicais. Aqui nos Açores encontram o limite norte da sua distribuição, o que torna a região particularmente interessante para estudar a ecologia destes animais gigantes. Aqui, como podem ver nas imagens, nos Açores só encontramos animais muito grandes, ou seja, adultos, maduros, portanto, se podem eventualmente, já estão em idade reprodutiva. O que também é bastante interessante, ao contrário de muitas agregações conhecidas por esse mundo fora, e sobretudo nas zonas tropicais, sobretudo encontramos animais imaturos, portanto, tubarões mais pequenos. E esta imagem aqui reflete uma descoberta que vocês, quem está a acompanhar, está a ver em primeira mão, porque isto nunca foi divulgado. É uma das conclusões mais interessantes deste trabalho, deste estudo, ou das observações para já, é que nos Açores, estes animais que teoricamente, ou que normalmente são descritos como sendo planctívoros, ou seja, que se alimentam de pequenos organismos, de pequenos seres do oceano, quando estão nos Açores estão, na verdade, a caçar peixes. Estão a caçar peixe pequeno, é verdade, o chicharro, o peixe-pau, o paralápis, etc., mas estão a caçar peixe. E não podia ser de outra forma, porque em setembro, portanto, normalmente na época em que a água em redor dos Açores atinge temperaturas mais elevadas, é precisamente na altura em que não há plâncton, ou em que o plâncton é muito escasso, precisamente. O plâncton atinge o pico da produção na primavera e depois vai decaindo, e por isso é que nós temos águas muito transparentes no verão, precisamente porque há poucas partículas na água, há pouco plâncton. E, portanto, estes animais gigantes que ainda por cima têm que comer toneladas de alimento numa semana, têm que encontrar aqui uma fonte de alimento substancial, e não pode ser plâncton, obviamente. E agora, a grande novidade, a segunda grande novidade, para além desta, de que eles de facto se alimentam de peixe, é que uma das razões pelas quais não se sabia que estes animais se alimentavam, ou pouco se sabia, ou raramente se tinham recolhido evidências de que eles poderiam alimentar de peixe, é que são animais lentos, obviamente. E, portanto, um cardume de peixe no meio do mar aberto pode fugir facilmente a um tubarão-baleia, pode evitá-lo. Agora, se o tubarão-baleia estiver numa zona em que há muito atum, e o atum também se alimenta destes pequenos plágicos, destes pequenos peixes, e como viram neste filminho que a Carla passou, o atum, quando se está a alimentar, obriga estes cardumes a formarem bolas compactas de isco. Estas bolas compactas ficam encurraladas entre a superfície e estes predadores velozes, que são os atuns, que são especializados em caçar estes peixes, estas presas, e que geram uma oportunidade de alimentação para o tubarão-baleia, que, no fundo, ao fim e ao cabo, aquele peixe, a isca, aquele alimento não tem por onde fugir, e o tubarão-baleia consegue calmamente aproximar-se destas chamadas bolas de isco e consegue literalmente sugá-las. Consegue sugar uma bola inteira de isco e, portanto, consegue ali, em colaboração com os atuns, e esse é o aspecto mais interessante destas imagens, é que, no fundo, é quase... Bom, colaboração talvez seja um bocado excessivo, mas há enfim, pelo menos um aproveitamento, ou há uma associação. E este é um aspecto interessante. Sim, ias a dizer a verdade é que isso é um facto que é do conhecimento dos pescadores de atum, não é? Que realmente eles formam associações. Os pintados, como eles chamam os tubarões, funcionam como achado e agregam atum por baixo, não é? Sob eles, o tubarão serve um pouco como proteção. Afinal, esta descoberta o que veio dizer é que se calhar isto também acontece porque há aqui um ganho para ambas as partes, não é? Vou para mais um filme dos tubarões-baleia, também de Santa Maria. É possível que sim. Uma das coisas uma das perguntas que me motiva neste momento também é perceber, por exemplo, o que é que o atum tem a ganhar com estas associações, não é? E quando tu disseste, e bem, que os pescadores já conhecem estas associações há séculos, e há séculos que as aproveitam, não só nos Açores, mas por todo o lado onde existem tubarões-baleia e atuns. E partia-se
de alguma forma, partia-se desse pressuposto que os tubarões-baleia funcionam como achados para os atuns. Agora, há uma diferença significativa entre um achado, um objeto inanimado, flutuante, e um tubarão-baleia. O tubarão-baleia, para já, movimenta-se. Depois, tem sensores altamente especializados. Ou seja, uma das hipóteses que eu coloco é que o tubarão-baleia pode, por um lado, de facto, ter um efeito de agregador como um achado, ou seja, pode gerar algum efeito de proteção ou um sentimento de proteção aos atuns, sobretudo os mais pequenos, mas por outro lado também pode ter vantagens, ou os atuns podem recolher vantagens, se nós imaginarmos que, por exemplo, um tubarão-baleia tem sensores altamente sensíveis e avançadíssimos que podem detectar odor e detectar presas a longa distância, podem, por exemplo, ter melhores capacidades de navegação. Estamos a falar, como disse, de navegações de milhares de quilómetros em que procuram detectar pistas que possam ser favoráveis à presença de alimento. Têm grandes capacidades olfativas, os tubarões em geral, não é? Há aquela história que se conta que um tubarão consegue cheirar uma gota de sangue a não sei quantos milhares de quilómetros, enfim, que é um exagero, mas que reflete de facto a capacidade sensorial extremamente avançada dos tubarões. E pode ter a ver com estas interações, ou estas interações podem ter a ver com benefícios mútuos. A verdade é que, também num trabalho que nós publicámos recentemente, este mês, em que analisámos 16 anos de dados da pesca do atum e de dados de observadores da pesca, precisamente para comparar pescarias e anos em que não há tubarão-baleia com as pescarias de anos em que há muitos tubarões-baleia. E, de facto, a conclusão é que nós chegámos e estávamos a procurar responder, a testar hipóteses relacionadas com esta história do tubarão-baleia funcionar como um achado para o atum. No fundo, fomos ver como é que as capturas que são feitas quando há muitos tubarões-baleia e estão associadas aos tubarões-baleia se assemelham ou não às capturas realizadas em achados. Sendo que há muita informação científica sobre as capturas à volta de achados, sobretudo em mares tropicais, não havia informação, não havia nenhuma análise das capturas associadas aos tubarões-baleia, sobretudo na pesca com salto e vara. E a conclusão interessante a que nós chegámos é que, de facto, há muitas semelhanças do ponto de vista daquilo que é capturado. Ou seja, nos achados, tendencialmente, capturam-se atuns mais pequenos, também acontece quando se capturam atuns associados ao tubarão-baleia. Tipicamente, as capturas são mais diversas, são várias espécies. Também acontece quando são pescarias associadas ao tubarão-baleia. E o rendimento, a captura por unidade de esforço, ou seja, a quantidade de peixe que se consegue tirar num minuto ou numa hora de pesca, também é maior quando estão associados a um achado ou quando estão associados a um tubarão-baleia. Portanto, parece haver alguns paralelismos. Talvez seja prematuro dizer que um tubarão-baleia é a mesma coisa, ou talvez não seja correto dizer que um tubarão-baleia é a mesma coisa que um achado, mas tem alguns paralelismos, o que pode ajudar a explicar porque é que os atuns se associam ao tubarão-baleia. Há uma conversa interessante que eu tive com vários pescadores há já uns anos, quando comecei a interessar-me por este tema, que me diziam uma coisa muito engraçada, que era o tubarão-baleia é ciumento do seu peixe. E eu fiquei a pensar nisto durante uns tempos e queria perceber o que é que isto quer dizer, não é? E depois eu exemplificavam com casos que eles observavam, com observações suas. Né? Diziam que às vezes estavam a pescar num determinado cardume de peixe, de atum, obviamente, estava ali à borda, não é? Feita à borda, como se costuma dizer, com os chuveiros ligados a tirar isca para a água, para manter ali o peixe interessado e a comer, e vinha um tubarão-baleia e levava o cardume, e afundava o cardume. E isto portanto, a interpretação do pescador para este comportamento é o tubarão-baleia é ciumento do seu peixe. E provavelmente tem razão. No sentido de que se estas associações realmente forem importantes para o tubarão-baleias, não querem ficar sem o seu cardume. Quer seja para outros tubarão-baleia, que também observámos isto, nestas câmaras que nós colocamos na borda dos tubarões-baleia e que são rebocadas e
nos serve para nós observarmos aquilo que não conseguimos ver de outra forma, que é o que se passa entre eles e entre outras espécies, etc. E nós também observámos isto, de um tubarão-baleia vir com um cardume, a nadar calmamente, e chegar outro tubarão-baleia, passar e levar aquele cardume. Portanto, é uma coisa que parece acontecer com alguma frequência, e esta dinâmica e os próprios atuns parece que não são assim muito fiéis ao seu tubarão-baleia. Parecem ser um bocadinho promíscuos. Mas isto estamos só a começar a desvendar um bocadinho, estamos só a levantar a ponta do véu. Ficamos a... E mais uma vez, esta é só uma das espécies da megafauna que motivam o nosso interesse. Nós, por exemplo, há bastante mais tempo trabalhamos, por exemplo, também com o tubarão azul, e eu estou numa conferência. Sim, mas agora não. Isso depois fica gravado. Desculpa, estou-me aqui a perguntar se pode. Isto depois fica gravado, dá para ver mais tarde. Isto fica gravado, dá para ver. Fica, não fica? Pode ser visto mais tarde. Pode ser visto mais tarde. Ok. Por exemplo, há outras espécies com as quais nós também já vimos a trabalhar há algum tempo, como as jamantas, o tubarão azul. Por exemplo, no caso do tubarão azul, nós através da telemetria por satélite e avaliando e analisando o tipo de mergulhos que fazem, nós percebemos que por exemplo, uma coisa interessante, há uma segregação por tamanhos e sexos nas águas dos Açores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que as fêmeas adultas, as fêmeas que estão em idade reprodutiva, não gostam de se misturar com os machos grandes. Normalmente não ocorrem nos Açores. Quando ocorrem os machos que tendem a ocorrer, estes machos grandes tendem a ocorrer sobretudo nos meses mais quentes de verão. Por exemplo, no shark watching, nos mergulhos com tubarões, nós vemos essencialmente machos grandes. E isto tem a ver com o facto de, para já, a cópula, portanto, o acasalamento dos tubarões é um bocadinho violento. Então é um bocadinho agressivo para as fêmeas, porque os machos têm que agarrar as fêmeas pela barbatana peitoral, com os dentes, obviamente, que não tem outra forma de agarrar, e para copular. E isso deixa obviamente, marcas e as fêmeas aparecem muitas vezes com as barbatanas rasgadas, com dentadas no dorso, etc. E as fêmeas de tubarão têm uma capacidade incrível que é de conseguir armazenar esperma de vários machos durante meses. E, portanto, podem ter um encontro com o macho, ser fecundadas, ou aliás, copular, guardar o esperma para fecundar os seus ovos muito mais tarde, quando isso for mais favorável. Depois, há outra razão muito importante também para esta segregação, é que os tubarões, de uma forma geral, são canibais, ou seja, um tubarão alimenta-se daquilo que consegue comer, na maior parte dos casos. E um tubarão juvenil, um tubarão recém-nascido, é um alimento como outro qualquer. Não fazem grande distinção. E, portanto, por exemplo, também quando estão animais muito grandes nos Açores, ou animais adultos, os animais mais pequenos tendem a estar mais ao largo. Ainda assim, nós descobrimos também que os Açores são muito importantes como maternidade, como zona de criação, digamos assim, dos tubarões azuis juvenis. Descobrimos que eles passam aqui na grande região dos Açores, uma parte substancial da fase inicial da sua vida, não é? De juvenil. Mas sempre com esta necessidade de se segregarem, de ocuparem áreas diferentes daquelas que ocupam os adultos. Mas ainda assim também vimos que os animais, sobretudo os adultos e os subadultos, passam pelos Açores, mas não ficam cá ad eterno. Normalmente ficam por aqui semanas, meses. Animais marcados aqui nos Açores, nós fomos segui-los, já os seguimos via satélite, com as marcas de satélite que nós colocamos, alguns deles até o hemisfério sul, outros dispersam para a bacia do Atlântico do Oeste, vão até à zona das Caribas, mais a norte, Terra Nova, outros que vão para a costa da África, Cabo Verde, etc. Portanto, há uma movimentação, há uma dispersão muito grande. E, de facto, nós percebemos que há algumas variáveis, digamos assim, ambientais, como a temperatura, a clorofila, ou seja, a produção primária, que parecem determinar ou, de alguma forma, fazem prever onde é que estes animais vão andar. Isto também é algo que
que é usado pelos pescadores, sobretudo os pescadores que se dedicam à pesca do palanque de superfície, não é? Que se dedicam aos pelágicos, que se conhecem e olham para as previsões meteorológicas, para as previsões de temperatura da água e da clorofila e da produção primária, e procuram essas zonas que já identificaram, determinadas frentes oceânicas que são mais produtivas, determinadas zonas de retenção, e é aí também que fazem a sua pesca, não é? Fontes, já falámos dos tubarões-baleia, já falámos das tintureiras, do tubarão azul. O tempo passa a correr, nós temos alguma tolerância, mas a verdade é que já lá vão 25 minutos e supostamente temos meia hora, e eu gostava muito que falasse um bocadinho também desta espécie, destes animais que estão a aparecer agora, e que falasses também um bocadinho, que acabaste por já fazer algumas referências, mas também a este método não invasivo, porque realmente temos estado a ver algumas imagens incríveis, e falasse um bocadinho desta espécie, do trabalho que estão a fazer sobre esta espécie e desta tecnologia. Bom, havia necessidade realmente de analisar em mais detalhe o comportamento destes animais, que é uma espécie ameaçada. Já agora o estatuto dela mundialmente é de espécie ameaçada, embora não sofra nenhum tipo de ameaça quando está nos Açores. Ela não reside nos Açores, só vem cá, passa cá uns meses por ano, os meses mais quentes do ano, e depois regressa, e depois migra para sul. Nós já detectámos migrações também até à região de Cabo Verde e outras ainda mais longe, até o hemisfério sul. E, portanto, nesse percurso pode sofrer outro tipo de ameaças. Agora, a verdade é que não existia, em lado nenhum, um método que nos permitisse fazer observações detalhadas destes animais, a não ser colocando ou pescando os animais e restringindo-os para colocar transmissores, colocar câmaras, ou então espetando umas lanças com umas pontas, com uns dardos, para colocar transmissores de satélite e equipamentos desse género. E eu queria muito responder a esta pergunta, porque é que estes animais migram milhares de quilómetros todos os anos para vir aos Açores e se concentram particularmente no Banco Princesa Alice e no Banco do Ambrósio, ao largo de Santa Maria, e queria precisamente observar o que é que eles andam cá, porque é que eles estão cá, o que é que os motiva, porque é que eles fazem estas agregações por um lado e porque fazer tantos quilómetros. Mas também sabia que não podia fazê-lo de forma invasiva, porque para já tinha que conciliar os meus objetivos e os meus métodos com a indústria do ecoturismo e com o mergulho, e sabia que não era aceitável utilizar métodos invasivos. Então foi preciso pensar fora da caixa, e realmente, ao fim de algum tempo a pensar sobre o tema, e às vezes estas ideias surgem quase acidentalmente, por vezes por observações ou por ideias, enfim, um pouco fora da caixa, como dizia, surgiu esta ideia de colocar um arnés, colocar uma espécie de colar, já que os animais têm que se deslocar continuamente, têm que nadar continuamente para respirar e para se manter à tona, porque têm flutuabilidade negativa, e fizemos uma série de testes e funcionou, e a partir daí fomos desenvolvendo a tecnologia para associar a este método de colocação, este colar. E, atrás do colar vem um transmissor em forma de... não é um transmissor, uma plataforma em forma de torpedo, muito hidrodinâmica, que tem pouco atrito, e que nós integramos uma série de sensores que também são, em si, este conceito da plataforma, que integra uma bateria de sensores que vão desde sensores de profundidade, câmaras de vídeo, sensores de aceleração, para medir o comportamento, a natação, etc., transmissores de satélite, transmissores de rádio, para recuperarmos depois estas plataformas no final de cada colocação. Também são inovadoras, não existia nada parecido no mercado, por isso também me obrigou a fazer este desenvolvimento. Associámos a parceiros mais tecnológicos, de engenharia naval, etc., para nos ajudar a desenhar e a construir estes equipamentos. E de facto, estas duas coisas, este método de colocação, mais mais esta plataforma, de facto, é tecnologia que é portuguesa, é desenvolvida nos Açores essencialmente, e é inovadora, não existe em mais lado nenhum do mundo. Nós temos já muitas solicitações, já fomos
ao Havaí fazer este trabalho com colegas de lá, já fomos às Galápagos, tínhamos várias expedições agendadas para este ano, mas que já foram obviamente canceladas devido à impossibilidade de viajarmos durante os próximos tempos e nos 2 meses que antecederam esta reunião, esta palestra. Mas a verdade é que este equipamento nos tem permitido um olhar absolutamente inédito sobre a ecologia desta espécie, que é muito mal conhecida ainda. Por exemplo, uma das coisas que nós sabíamos de um estudo anterior que foi publicado em 2014 é que estes animais, isso foi absolutamente surpreendente, estes animais conseguem mergulhar a profundidades incríveis de até 1.800 metros, quase 2.000 metros. As jamantas. Para terem uma ideia, porque é que é incrível mergulhar esta profundidade, a 2.000 metros de profundidade, normalmente temos à volta de 4 graus de temperatura, que é extraordinário para um animal que não tem capacidade de controlar a sua temperatura interna, não tem mecanismos de termorregulação, não há luz absolutamente nenhuma, portanto os olhos aparentemente são, apesar de eles terem adaptações nos olhos que permitem utilizar os olhos ou ter alguma acuidade visual, tanto em condições de luz como de muito pouca luz, tem uma estrutura do olho muito interessante e muito completa. E como podem também imaginar, a pressão a que o corpo do animal está sujeito a 2.000 metros de profundidade é brutal, é 200 vezes superior à pressão atmosférica, portanto à pressão que eles têm quando estão à superfície. Isto são condições extremas. E, por exemplo, uma das coisas que nós observamos com outro tipo de tecnologia mais simples. Com esta tecnologia que nós temos aqui, por exemplo, esta imagem que estão a ver agora é uma imagem que reflete aquilo que nós achamos pela primeira vez o movimento intrauterino, ou seja, há uma cria, parece haver uma cria que se está a movimentar no útero desta jamanta fêmea. O que pode indicar que a zona dos Açores pode ser também uma zona importante para a reprodução, ou pelo menos para dar à luz. E que é muito importante no caso destes animais, porque normalmente dão uma cria, geram uma cria a cada 2 anos e, portanto, tem uma fecundidade muito baixa. E é essencial para o futuro da espécie. Nós temos a capacidade de proteger os habitats que são importantes sob este ponto de vista. Mas voltando um bocadinho atrás, relativamente à capacidade destes sensores, eu disse que entre as câmaras, etc., tem uns sensores que são acelerómetros, que basicamente consigo, com esses acelerómetros, medir a frequência com que os animais, por exemplo, se for um tubarão, dá à cauda, se for uma jamanta, movimenta das barbatanas ou das asas, para se perceber melhor. E consigo perceber a frequência e a amplitude. E uma das coisas que nós observamos é que nestes mergulhos, quando fazem estes mergulhos muito fundos, que são, em teoria, têm um custo energético e fisiológico muito elevado. Para já, significa que tem que haver uma boa razão e um bom retorno quando se faz este investimento, não é? Eles fazem uma coisa que nós chamamos um power dive, ou digamos um mergulho muscular no início. Os primeiras centenas de metros os animais passam de um estado em que estão a nadar calmamente à superfície, começam a mergulhar e aceleram de uma forma tremenda a sua natação, aumentam a amplitude e a frequência. Imagina um passarinho a nadar devagar e de repente começa a nadar desenfreadamente na vertical e atinge uma velocidade enorme de descida superior a 5 metros por segundo, que equivale mais ou menos a 10 nós, que está entre os peixes mais rápidos a nadar no oceano, sobretudo considerando a volumetria do animal. Mas depois, chegam a determinada altura, a meio da descida, param quase completamente e vão aplanar, mas sempre mantendo a velocidade, ou seja, esta estratégia permite conservar energia durante a descida e suspeitamos nós que também permite gerar calor suficiente durante esta primeira fase de aceleração, através do movimento dos músculos, da contração dos músculos, para manter a acuidade visual e sensorial nestas temperaturas gélidas do mar profundo. Inclusivamente as jamantas têm uma estrutura muito interessante que se chama reta mirabilis, que é no fundo a rede de vasos comunicantes, de vasos sanguíneos, que vão dos músculos das barbatanas, portanto das asas,
e que envolvem o cérebro, e nós achamos que esta estrutura serve precisamente para canalizar calor que é gerado na musculatura para o cérebro, para manter, quando está a temperaturas muito baixas, em ambientes com temperaturas baixas, para manter o cérebro em funcionamento, porque caso contrário, se não tivessem este mecanismo, este ou outro mecanismo de termorregulação, simplesmente morriam. Portanto, o corpo entrava em shutdown, entrava em letarse e morriam, porque o choque térmico seria insuportável. Bem, é incrível, de facto, não é? E também é incrível aquilo que a tecnologia hoje em dia nos permite descobrir. Nós temos perguntas da audiência, portanto, eu vou só consultar aqui as minhas notas. No Facebook, o Miguel Fonseca, ainda antes do live, portanto, deixou um comentário que eu acho que tem alguma piada e que se calhar muito rapidamente se calhar podias desmistificar aqui ou esclarecer. Então Miguel Fonseca diz, quando ele responde à pergunta o que procuram os grandes pelágicos do Mar dos Açores, ele responde, então, vêm com a corrente do Golfo e aproveitam o quentinho e a facilidade de alimentação para procriarem. Daí termos cachalotes fêmeas e infantes todo o ano. Isto não é bem assim, não é? Era bom que fosse tão simples. Pode ter algum fundo de razão, com certeza. Nós sabemos, por exemplo, no caso dos tubarões-baleia, há uma relação com a temperatura da água, que é conhecida e que foi investigada e foi identificada essa relação. Os anos bons de tubarão-baleia que nós temos registado desde 2008, foi o grande boom, pelo menos registros conhecidos de tubarão-baleia. O programa de observação das pescas existe desde 1998 e de 1998 até 2008, de facto, não há nada que se pareça com aquilo que aconteceu de 2008 até 2013. Depois seguiu-se novamente um período em que muito poucos tubarões-baleia foram avistados na região e o ano passado, 2019, foi novamente um ano excepcional. Depois temos mais este nível de complexidade, é que nem todos os anos são iguais, nem todos os anos a corrente do Golfo tem a mesma influência, tem a mesma dimensão, o mesmo impacto, a mesma força, e por isso é que há toda esta variabilidade natural. Conhecemos também a variabilidade natural da abundância do atum, que está relacionada também, com certeza, com fatores ambientais, e não só, neste caso, sendo uma espécie explorada a jusante, antes de chegar aos Açores, também os padrões de exploração noutras áreas também poderão ter impacto. Mas, de facto, o que eu queria dizer com isto é que é complexo e os modelos ou as explicações que servem para num determinado contexto podem não servir noutro. Quando eu digo um determinado contexto, pode ser de uma época para a outra, não é? Até porque, na verdade, a generalidade dos animais e dos organismos do oceano, e não só, da vida selvagem, tem que ser oportunista. Claro. Excetuando aqueles animais altamente especializados, como algumas bactérias, alguns vírus, alguns animais que dependem especificamente de outra espécie para viver. Regra geral, estes animais são generalistas, têm que se adaptar ou têm que aproveitar aquele recurso que está disponível naquele momento. E normalmente tem uma grande plasticidade, ou seja, se não há carapau, vai-se comer camarão, se não há camarão, comem peixe-pau, enfim, aquilo que for possível, não é? Exatamente. Temos mais gente e agora passamos para as perguntas que foram feitas durante este direto. A Vanessa Santos faz aqui duas perguntas. Uma delas já foi respondida. Ela pergunta quais são as principais ameaças ao tubarão-baleia no Mar dos Açores. Tu, no meio da tua conversa, já disseste que realmente nos Açores o tubarão-baleia, apesar de ser uma espécie ameaçada, não enfrenta grandes ameaças, certo? Sim. Pode ser? Sim. Em contraste com, por exemplo, na
na maior parte das pescarias industriais geridas pelas regiões, as RFMOs, que eu agora não consigo dizer isto em português, como nas intertropicais, etc., foi recente, já há algum tempo, que foram banidos os lances com redes de cerca à volta de tubarão-baleia. Quando tens tubarão-baleia e atum, por acaso no Atlântico ainda não foi banido. Mas é assim, esse é talvez um dos maiores riscos ligados à pesca, e sendo que o outro, obviamente, é a pesca dirigida, sobretudo na Ásia, porque infelizmente ainda há um mercado lucrativo para comercializar partes do tubarão-baleia, sobretudo as guelras e não só. E Vanessa pergunta ainda qual foi o primeiro registro de tubarão-baleia nos Açores, se essa informação existe, se sabe quando é que... Há um registro na checklist de Santos et al. De 95, tem o primeiro registro que eu honestamente não me recordo, quando foi, mas foi já no século passado, creio que meados do século passado, mas não posso assegurar com toda a certeza. Okay. Como digo, dados, observações mais sistemáticas, ou a base de dados mais fiável que nós temos neste momento, e que já tem uma série temporal bastante substancial, que como digo, é do POPA, desde 1998, havia uma média de avistamentos de alguns anos 0, outros anos 1, 2, 3, e de facto só em 2008 é que houve esta explosão, o primeiro registro de grande abundância. Não quer dizer que não tenha existido no passado, é provável que sim, mas ninguém guardava esses registros. A verdade é que também nunca ouvi assim relatos de pescadores mais antigos que falassem numa grande abundância ou uma grande concentração de tubarões-baleia como aquelas que nós vemos agora pontualmente, em alguns anos excepcionais. A Aurora Ribeiro também faz aqui uma questão que também já foi em parte respondida, não sei se quer acrescentar alguma coisa. No fundo é como se conseguem recolher imagens destes animais, estando eles sempre em movimento e debaixo d'água, que desafios existem para o seu estudo? Não sei se queres acrescentar. Os desafios são de várias ordem ou de naturezas distintas. Como eu disse há bocado, uma parte destas espécies da megafauna, o tubarão-baleia e a jamanta, por exemplo, são espécies ameaçadas, têm um estatuto especial de conservação. Portanto, por um lado, nem todas as metodologias são adequadas ou aceitáveis. Por outro lado, tens ainda o facto de serem espécies icónicas em que, naturalmente, as pessoas têm um tipo de atenção diferente, um tipo de atenção especial, e, digamos, a sociedade e a própria indústria do mergulho encara com outra preocupação. É mais difícil explicar que por vezes é preciso utilizar métodos mais invasivos porque o benefício que vais ter do ponto de vista da conservação e da gestão assim o justifica. No caso das espécies icónicas como estas, é mais difícil. E por outro lado, obviamente, a própria ecologia dos animais. Sendo que logo o maior desafio é que eles se movimentam, eu costumo dizer às vezes em jeito de brincadeira, mas é verdade, é que eles estão misturados com água, e é muita água. Exato, e são poucos animais, não é? Só o facto de eles viverem num ambiente tão vasto é logo um grande desafio de encontrá-los, e depois, para utilizar estas metodologias não invasivas, penso que terão percebido, nós fazemos isto em mergulho em apneia. E, portanto, nós somos completamente incompetentes como nadadores ao pé de qualquer um destes animais. E, portanto, nós só conseguimos chegar ao pé deles e fazer a marcação e colocar os transmissores ou as câmaras se eles quiserem, entre aspas. Se eles deixarem, se estiverem suficientemente relaxados e descontraídos, porque acontece, obviamente, muitos dias de insucesso, em que simplesmente os animais não estão dispostos e, portanto, aí não há nada a fazer, a gente só consegue fazer aquilo que eles nos permitem ou que nos deixam fazer. Claro. E outro desafio, só para terminar, o outro grande desafio é que estes animais mergulham muito fundo. Portanto, toda esta tecnologia
tem que ser resistente até nós temos as nossas câmaras e as nossas plataformas estão testadas até 2.000 metros. O que não é fácil, por exemplo, as nossas câmaras têm que estar dentro de caixas tanques de titânio para resistir a esta profundidade. O Filipe Porteiro informa que o primeiro registro do tubarão-baleia nos Açores é de 1993, portanto fica aqui. Então ainda foi mais tarde do que eu pensava. Sim. A Inês Martins, temos aqui mais uma pergunta da Inês Martins e um comentário da Sónia Seixas, que agradece pela iniciativa e que elogia as imagens apresentadas. E a Inês Martins pergunta se existem registros de tubarão-baleia juvenis aqui nos Açores. Eu nunca vi, eu já ouvi falar, mas tenho algumas dúvidas, honestamente. Todos os tubarões-baleia que já vi nas várias expedições que fiz desde 2010, salvo erro, ou 2009, nunca vi nenhum tubarão-baleia imaturo, nenhum juvenil na região. Há poucas, e isso torna a região singular nesse sentido, é que só nos Açores e, salvo erro, salvo melhor informação, em Santa Helena, no Atlântico Sul, é que ocorrem agregações exclusivamente de tubarões adultos no Atlântico. Nas Galápagos também acontece o mesmo, embora por vezes há um ou outro registro de tubarões juvenis. Mas de facto são muito poucos sítios no mundo onde as agregações são exclusivamente de adultos, animais maturos. Estou a falar de animais do tamanho de um pequeno autocarro, não é? Animais sim. Que variam entre 9, 10, 12, 13 metros. Pronto, as questões da audiência estão despachadas. Eu acho que a conversa foi uma conversa agradável. Bastante informativa. Eu gostava de colocar-te uma última pergunta também, em jeito de reflexão, e uma vez que também estamos aqui a discutir, estas conversas sobre o Mar dos Açores servem também para discutir aquelas que são as questões atuais. Eu gostava de te perguntar, e para 2 ou 3 minutos, Jorge Fontes, por favor, quais são para ti, como investigador, como biólogo marinho, como estando baseado aqui nos Açores, aqui no Faial, quais são os maiores obstáculos associados ao crescimento, ao desenvolvimento da ciência marinha nos Açores? 2 ou 3 minutos, por favor. Muito rapidamente. Eu acho que isto não é novidade para ninguém, aquilo que eu vou dizer, e não sou o único a pensar assim, naturalmente. E esta conversa também serve um pouco para suportar aquilo que eu vou dizer. Do ponto de vista, eu acho que a limitação não será seguramente do ponto de vista da capacidade e do potencial para fazer e da relevância do trabalho que se faz nos Açores. Os Açores são, de facto, uma zona privilegiada, um ecossistema privilegiado, sobretudo para estudar a ecologia e a biologia do oceano aberto e do mar profundo, porque está tudo aqui à porta, está tudo aqui no nosso quintal. Temos muita gente competente, temos muito trabalho de base realizado nas últimas décadas. Temos relações de cooperação e colaboração com as melhores universidades, os melhores laboratórios do mundo. Somos conceituados, etc. Temos um problema gravíssimo, na minha opinião, que tem a ver com a incapacidade da região, enfim, seja quais forem as razões, de manter ou de cativar ou de solidificar os recursos humanos, que para mim, obviamente, sem recursos humanos não se consegue, de qualidade e motivados, não se consegue fazer nada. Ainda assim, eu diria que, e apesar, eu estou a dizer isto e estou-me de certa forma a contradizer, porque eu trabalho na região há quase 20 anos, a região onde eu nasci, onde eu fui criado, e sempre como precário, e tal como eu, a maior parte da generalidade dos meus colegas. E, portanto, ainda assim, apesar desta precariedade, nós vamos aguentando e vamos alguns vão resistindo e vão aguentando. Mas penso que este é um modelo que está completamente esgotado.
e que não faz sentido absolutamente nenhum. Querer, e de facto a região e o país têm essa ambição, quer de facto liderar, e com toda a razão e com todo o mérito, liderar estas áreas do conhecimento, mas de facto tem que ter uma política diferente de recursos humanos. A verdade é que podíamos dizer há pouco dinheiro para fazer investigação, podia haver mais, é facto, mas a verdade é que existe tanto a nível de fundos europeus, fundos nacionais e fundos regionais, que são importantes e que também são uma vantagem para fazer a ciência que nós fazemos na região. A verdade é que existe o dinheiro para, de facto, para investir na investigação, mas não necessariamente para investir em recursos humanos, que é sempre o calcanhar daqueles. É muito difícil fazer investigação quando se forma gente e as pessoas estão sistematicamente ao fim de 1, 2, 3 anos, acabam um projeto e se vão embora e, portanto, é aquele conhecimento que dispersou e ao começar, é preciso recomeçar de cada vez que os ciclos terminam, começa um novo ciclo, normalmente tem que haver um novo investimento na formação e, portanto, isso é um capital que é desperdiçado, basicamente, estamos a perder capital humano e que é, na minha humilde opinião, talvez o capital mais importante, porque sem pessoas não se faz nada. É verdade. Fica aqui o registro da tua opinião. Vamos dar por finalizada esta conversa em direto. Gostava de agradecer ao Jorge Fontes por ter aceito o convite. E por ter... agradeço a oportunidade. É sempre importante dar a conhecer aquilo que se faz e sobretudo, dar a conhecer aquilo que nós temos aqui à porta, no nosso quintal, porque eu costumo dizer que ninguém protege ninguém cuida aquilo que desconhece e ninguém ama aquilo que desconhece. Portanto, as pessoas só vão amar aquilo que conhecerem e só vão proteger aquilo que amarem. Portanto, é sempre importante nós também darmos este contributo, obviamente. Obviamente. Obrigada, Jorge Fontes. Amanhã temos mais uma conversa em direto, uma de muitas. Volto a relembrar que nós para já anunciámos as conversas desta semana, mas elas vão decorrer diariamente, quase diariamente, até ao Dia Internacional dos Oceanos, dia 8 de junho, e vão ser anunciadas em pacotes semanais. Eu amanhã estou de volta e tenho comigo, vou ter comigo a Marina Carreiro Silva, também investigadora do Oceanos, aqui no FAIAL, aqui nos Açores, e a pergunta que nós colocámos à Marina e que vamos ver se ela consegue responder amanhã, eu acredito que sim, é se os Açores são um hotspot para os corais de água fria. Portanto, despeço-me por hoje, até amanhã, à mesma hora, aqui no Facebook da Direção Regional de Assuntos do Mar, às 17. Relembro também que todas estas conversas vão ficar gravadas e disponíveis. Quem não puder assistir em direto poderá assistir depois e também podemos fazer a sua divulgação, que acho que valerá com certeza a pena. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.